Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste aí sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus Cristo, nesse conhecido e chamado Sermão do Monte, acabara de tratar com os seus discípulos acerca da espiritualidade com a porta trancada, ou também da espiritualidade secreta, privada, íntima, falando aqui da esmola, que você deve dar discretamente, falando da oração, que você deve fechar a porta do seu quarto, num relacionamento íntimo com Deus, e falando do jejum, que não se pode tocar trombetas. Mas agora o Senhor Jesus faz uma transição para o testemunho do cristão diante do mundo, publicamente, porque a vida cristã tem esses dois lados, a sua vida pessoal, particular, e também o seu testemunho no mundo. Você é sal e você é luz. E aqui ele trata de alguns assuntos da mais alta importância. A primeira questão que ele lida é: onde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? É o versículo 19 a 21. E aqui o Senhor tem duas ordens e tem um esclarecimento. A primeira ordem é negativa, olha comigo o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões podem minar, podem tomar, podem destruir. O que Jesus quis dizer com isso? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Preste atenção na palavra acumular. Não é ter, é acumular, é ajuntar.
é assambarcar. Bom, primeiramente o que Jesus não quis dizer? Primeiro, ele não quis dizer que você não possa ter riquezas. Não é pecado ser rico. O pecado é amar o dinheiro. O problema não é poder ter você. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizar o dinheiro no coração. Segundo, Jesus não está dizendo aqui que você não deva ou não possa ser previdente com relação ao futuro. Até as formigas que não têm chefe trabalham no verão para ter reservas no inverno. Até os pássaros fazem ninhos para proteger os filhos e alimentá-los. Então Jesus não está falando aqui que você não possa ser previdente. Nem Jesus está dizendo aqui que você não possa usufruir o fruto do seu trabalho, honesto, digno, que recebe a bênção do Eterno. Porque a alma generosa prosperará, com ela não tem desgosto. Então a Bíblia nos ensina que isso é possível. Mas ajuntar tesouros sobre a terra é quando você lida com o dinheiro de forma egoísta, avarenta, onde você retém mais do que justo, onde você acumula para você. Numa linguagem de Nabal, são as minhas reses. Ou numa linguagem que Jesus trata lá da parábola, são os meus tesouros, para o meu bem, para o meu conforto, para o meu deleite, só para mim. É isso que Jesus está aqui, então, proibindo. Isso porque nós não trouxemos nada e nós não vamos levar nada. Então, acumular só para si não é o que Jesus está ensinando, aliás, é o que ele está proibindo. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Mas agora ele diz na ordem positiva, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. E o que é juntar tesouro nos céus? Não é certamente você abrir uma linha de crédito celestial. Não é também você ter uma ideia de um reservatório lá, fruto das suas obras aqui. Ajuntar tesouros nos céus é você empregar dos recursos que Deus lhe dá, fruto do seu trabalho e da bênção do Eterno, para investir no reino, para ajudar o próximo, para socorrer o necessitado. Os reformadores tinham uma ideia brilhante sobre isso, que é o mistério do pobre e o ministério do rico. Para que Deus dá para você e para mim mais do que você e eu usamos para as nossas necessidades? Não é para acumular, mas é para repartir. E quando você investe no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, na pregação do Evangelho, na expansão da obra missionária, você está juntando tesouros nos céus. Quando você estende a mão ao necessitado, você está juntando tesouros nos céus. Isso é generosidade. A melhor ilustração que eu li sobre generosidade, nos últimos tempos, é muito simples de entender. Ele diz assim, você quer conhecer o que é generosidade? O que é juntar tesouros nos céus? O que é ter o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta para abençoar? Faz o seguinte, compre um jarro de vidro transparente. Se você é mais chique, pode ser cristal, não tem problema. Bota na sua sala essa jarra, mas não põe flores, põe terra, só terra. Para você passar por esse jarro todo dia e olhar. Isso vai lhe ensinar duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você volta para o pó. Do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó, para onde você vai, também você não vai levar nada. Logo, você não tem nada. Você é apenas mordomo daquele que tem. Bom, se o mordomo é generoso, e ele é, e se você é mordomo dele, para você ser um mordomo fiel, você precisa ser generoso com o que é dele. Logo, o grande problema que nós temos para sermos generosos é o problema da síndrome do dono.
Se é meu, eu vou usar para mim. Mas se eu sou mordomo e o dono é outro e o dono é generoso, para eu ser um mordomo fiel, eu preciso ser generoso com aquilo que é do dono. Isso é ajuntar tesouros no céu. Mas notem comigo, irmãos queridos, que existe uma explicação necessária, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou, em outras palavras, nosso coração estará na terra ou no céu, depende onde está o nosso tesouro. Bom, segundo lugar, como são os seus olhos? Versos 22 e 23. Jesus faz uma declaração, são os olhos a lâmpada do corpo. Há um ditado brasileiro muito conhecido: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Seus olhos podem ser uma lâmpada a iluminar a sua vida, mas se eles forem maus, eles vão levar você para um caminho errado. Pega a história do Davi. Ele viu uma mulher e ele a desejou. E ele coabitou com ela. E o desdobramento é que ele mandou matar o marido dela. Jeitosamente se casa com ela para tentar esconder o seu pecado. E quando você lê a história de Davi dali para frente, você conclui quantas desgraças e tragédias aconteceram na vida dele, simplesmente por causa de um olhar. Não do olhar. O problema não foi o olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, então eles levarão a você a uma ruína. Porque se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes trevas serão? Deixa eu tentar tornar isso mais simples. Todos nós sabemos que a mulher é um ser belíssimo, criado por Deus, obra-prima de Deus. E todos nós sabemos que o homem, o ser masculino, olha e gosta de olhar. O homem é atraído pelo olhar. O problema de um homem não é ver uma mulher bonita. Os olhos bons, ao contemplar a obra bela de Deus, glorifica a Deus por esta obra, com pureza. Qual o problema? É se olha o que é belo com olhos maus, lascivos, pecaminosos e impuros, e deseja o que não é lícito para usá-lo de forma pecaminosa. São os olhos maus. Tirando desse campo, pense comigo em Acã, que olha uma barra de ouro. Olha a possibilidade de pôr a mão em algo que não é dele, que foi proibido possuir, mas a cobiça do coração e os olhos maus crescem com o desejo de enriquecimento. O problema não é a barra de ouro, o problema não é olhar, o problema é olhar com olhos maus. O problema é desejar aquilo que não é lícito, é apropriar-se daquilo que não é legítimo. E quantas desgraças e tragédias acontecem no mundo, irmãos, por causa desse olhar, desse mau olhar, desse olhar cheio de impureza, ganância, avareza e pecaminosidade. Mas vamos ao terceiro aspecto de Jesus. A quem você obedece como Senhor? Confira comigo o versículo 24. E aqui há 4 realidades solenes que o texto nos apresenta. Primeira realidade. Jesus vai dizer que o dinheiro não é neutro. Veja aí comigo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam vocês que Jesus chamou dinheiro ou riqueza de mamon. Para Jesus, dinheiro não é uma moeda, é uma entidade. Entidade. Essa palavra mamon, na língua original,
significa o que se armazena, ou o que se confia. Então, na verdade, Jesus está dizendo que a riqueza é personificação, é uma entidade. Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas Jesus chamou riqueza de Senhor, uma entidade. Segundo, Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro exige exclusividade. É um senhor carrasco. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. É por isso que pessoas se casam por dinheiro, se descasam por dinheiro, corrompem por dinheiro, são corrompidas por dinheiro, dão propina por dinheiro, recebem propina por dinheiro, matam por dinheiro, morrem por dinheiro, sequestram por dinheiro. Esse mundo está nessa convulsão social porque os homens estão se submetendo a esse senhor chamado Mamon, a esse senhor Deus chamado Mamon. Talvez é o ídolo mais adorado da nossa geração. O que Jesus está dizendo que nem Deus, nem o dinheiro aceitam devoção parcial. Se você for servo de um, você não pode ser servo do outro. E desta maneira, meus amados irmãos, é que Jesus estabeleceu que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E Jesus usou uma ilustração. É mais fácil passar uma agulha, passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico ser salvo. E muita gente inventa muita coisa, que é esse buraco da agulha, é uma abertura do muro de Jerusalém. Tudo isso aí é bobagem. Jesus está usando uma figura dizendo o seguinte: é impossível. Absolutamente impossível. E ele está usando o rico aí, não o rico no sentido, do rico que ama o dinheiro, que acumula dinheiro, que gosta do dinheiro, que se submete ao dinheiro. Os discípulos ficaram escandalizados com a radicalidade de Jesus. E Jesus, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí você encontra um Zaqueu rico, que ao ter um encontro com Jesus, eu abro mão. Dou metade dos meus bens, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Porque o que o homem não pode fazer, Deus faz. Mas o ponto que Jesus estabelece aqui, meus amados irmãos, é que quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. E quem é escravo de Mamon não pode ser um servo de Deus. Onde está o seu coração e quem domina o seu coração? Mas a última colocação de Jesus nesse testemunho da igreja diante do mundo, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, o reino dos céus ou as coisas materiais? Está aí nos versos 25 a 34, quando Jesus introduz o assunto da ansiedade. E eu não sei quão ansioso você é. Eu não sei se você chega a ponto de roer as unhas. Mas talvez você conheça uma pessoa ansiosa. Ou quem sabe até você viu uma pessoa ansiosa hoje. Porque você se olhou no espelho antes de vir para cá. A ansiedade é considerada o mal desse século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos, de todas as faixas etárias. A ansiedade resulta em outras doenças perigosas, ou em doenças perigosas. As doenças chamadas psicossomáticas, que lotam os hospitais. Mas nós precisamos, à luz do texto, perguntar o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do seu corpo.
Foi Jesus quem nos ensinou a orar. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Então isso não é ansiedade, você se preocupar com as necessidades do seu corpo. Segundo, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Mesmo que você ganhe pouco, não gaste tudo. Em qualquer orçamento, seja de um salário mínimo, seja de uma grande fortuna, você não pode gastar tudo que ganha. Precisa ajuntar para a hora da necessidade. Até os animais fazem isso. A formiga faz isso. Por que não nós? Terceiro, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Tem gente que diz, não, eu vou cruzar os braços, é Deus que cuida de mim, não vou trabalhar não. Bom, isso não é a ausência de ansiedade, isso é preguiça, isso é irresponsabilidade. Quem não quer trabalhar também não coma. Deus nos ensinou a trabalhar 6 dias na semana e descansar 1. Tem gente que quer descansar 7, talvez trabalhe 1. Não é o que Jesus está ensinando então. Quarto, a ansiedade não é estar isento de dificuldades na vida. Claro que não. Você tem dificuldade, eu também tenho, todos nós temos. Bom, mas então o que é ansiedade? Primeiramente eu quero dizer a você que a ansiedade é algo destrutivo. A palavra ansiedade significa puxar em direção oposta, rasgar ao meio, asfixiar, tirar o oxigênio. Uma pessoa ansiosa, ela fica derrotada, não pela circunstância, mas pelos seus sentimentos. Ela já entra em campo para lutar fragilizada. Ela já está estrangulada emocionalmente, fragilizada psicologicamente, enfraquecida espiritualmente. Então é extremamente destrutiva. Corrie ten Boom, aquela judia holandesa que foi presa na época do nazismo, e toda a família dela foi assassinada, e ela sobreviveu ao campo de concentração, disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é como você ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. Ela é prejudicial. Por quê? Porque o que é ansiedade? É você ficar preso, preocupado, tem a palavra pré-ocupação, você se ocupar antes de um problema que ainda não está acontecendo. E aí você sofre antecipadamente por algo que ainda pode acontecer. E estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então sofremos desnecessariamente. Se vierem a acontecer, sofreremos 2 vezes. Quanta gente que sofre por um problema que, puxa vida, nem aconteceu. Deixa eu contar um fato, muito simples, mas que ilustra bem isso. Eu fiz seminário em Campinas, nos idos de 78 e 81. Todos os colegas solteiros, e na época, para vocês terem ideia como mudou a padronagem, naquela época, o seminário teve historicamente a maior quantidade de seminaristas, Seminário de Campinas. Nós tínhamos nem 10 alunos casados, era uma meninada, tudo da mesma faixa etária, 19, 20 anos. E nós estávamos todos no prédio, de solteiros, e um dia eu levantei de madrugada, eu ficava no quarto 9, o bebedouro ficava no final do corredor,
Então tinha que passar por quase todos os quartos. Isso eram 3 horas da manhã aproximadamente. Deu sede, fui lá tomar água. Quando eu estou passando na frente do quarto de um colega de turma, a porta aberta, eu olho, ele chorando convulsivamente. Apressadamente eu entrei e disse: o que está acontecendo? Tem alguém doente? Alguém morreu na sua família? Alguém sofreu um acidente? O que está acontecendo? E ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Onde ela está internada? O que houve? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Falei: camarada, mas deixa a sua mãe viver. Isso tem 40 anos, a mulher está viva até hoje. Eu tomei um susto um dia, quando cheguei no pátio da igreja, uma mãe com uma criança de 2 anos chorando. Falei: mãe, o que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Para que está sofrendo assim? Tem gente que antecipa a situação e sofre, desnecessariamente. A ansiedade é, então, prejudicial. Mas, em terceiro lugar, a ansiedade é inútil. Pois Jesus pergunta: quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, ao curso da sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: ok, você é ansioso, está preocupado demais com amanhã, com a vida, com o futuro, com o emprego, com o trabalho, com moradia, com o estudo, com faculdade, com profissão, etc, 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 etc. Quem pode, pelo fato de estar tão ansioso com tudo isso, dar uma acrescentada de apenas mais 45 centímetros na jornada da vida? É inútil. Inútil. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, a ansiedade, ela rouba de você a percepção clara das coisas. A ansiedade tem a capacidade de acrescentar o problema e diminuir sua capacidade de enfrentamento. Por exemplo, você pega aqueles espias de Israel, foram 12, eram príncipes, vão lá visitar a terra, retornam com um relatório muito otimista: a terra é boa, é muito boa, trouxemos até fruto da terra aqui. Agora tem um problema, tem gigantes lá. E 10 dos 12 disseram: não dá para nós. Aos olhos daqueles gigantes, nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Não vai dar. Sabe o que aconteceu? Eles fermentaram o povo. E houve uma murmuração tal, que o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Só 2 juízes, só 2 espias que foram, 2 príncipes, Josué e Caleb, não, tem gigante, mas se Deus se agradar de nós, nós podemos. Só esses 2, de toda aquela vasta multidão que saíra do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, entraram na terra, todo o restante morreu no deserto. Pense comigo, por exemplo, na história do Geazi e do Eliseu. A cidade cercada, exército poderoso, carros, cavaleiros, e Geazi estão perdidos. E Eliseu disse: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. Às vezes, quando você está ansioso, você só vê o problema, você não vê a solução. Você só vê a sua fraqueza, você não vê o Deus Todo-Poderoso que está do seu lado para proteger você. Pensa comigo em Davi, chegando naquele campo de guerra, e tinha 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes o gigante Golias, afrontando os soldados de Israel, fugindo do gigante, olhando para a fraqueza deles e para a fortaleza daquele gigante. Davi chegou e olhou com os outros olhos. Para que esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando você está ansioso, você só vê o problema.
E às vezes a solução chega e você acha que a solução é problema, como os discípulos no mar da Galileia. 3 horas da madrugada, o mar agitado, eles na iminência de um naufrágio, e Jesus anda sobre as águas e eles veem e dizem, é um fantasma, e ficaram com mais medo ainda. Então a ansiedade é capaz de tirar os seus olhos da solução, para colocar os seus olhos apenas nas dificuldades. Mas eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: ansiedade é sinônimo de incredulidade. Jesus Cristo disse, os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o ponto é o seguinte, sabe por que você e eu ficamos ansiosos às vezes? É porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso e bom para cuidar da nossa vida. Nós tiramos os olhos daquele que está no controle, que tem as rédeas da história em suas mãos, e colocamos os olhos em nós, nas nossas fraquezas e no gigantismo das circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo, texto que foi lido hoje na liturgia, escrevendo para a igreja de Filipos, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você reconhece quem é Deus, você o adora. Quando você sabe que Ele é seu Pai, você põe suas necessidades nas mãos dEle. Quando você reconhece que Ele é bom, você começa a dar graças a Ele. E no lugar da ansiedade, vem a paz de Deus, como sentinela, a guardar sua mente e o seu coração. E eu concluo, tratando como você vence a ansiedade. Jesus nos dá 3 orientações aqui para vencer a ansiedade. Primeiro, vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, e conhece todas as nossas necessidades. Veja comigo o verso de número 32, na parte B. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Entenda isso. Eu e você somos pais, mães, e nós queremos o melhor para os nossos filhos. E Jesus, fazendo uma interpretação correta, disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se um filho pedir um pão, ele não dá uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele não dá uma cobra. Se ele pedir um ovo, ele não dá um escorpião. Nosso Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam. Ele tem o melhor para nós, e toda bondade procede dele. Então você vence a ansiedade quando você entende isso. Deus é seu Pai, Ele sabe o que você precisa, e Ele é o seu provedor. Segundo, vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide das coisas de Deus. Ele é seu Pai. Ele sabe o que você precisa. E na medida que você está cuidando das coisas dele, Ele está cuidando das suas coisas. Finalmente, nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Você pode ler comigo em voz alta o verso 34, vamos juntos? Vamos lá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, seu próprio mal. Nem você nem eu administramos o futuro. Deixa o futuro nas mãos de quem está lá no futuro. Ele está lá no futuro, como está exatamente aqui agora no presente. Ele tem o controle do futuro. Então deixe o futuro nas mãos de Deus. Viva o seu dia. Descanse o seu coração no cuidado de Deus.
Ele tem o controle de tudo. Ele cuida de você. Ele ama você. Ele é seu pai. E a ordem dele é: não ande ansioso. Coloque esse fardo, essa mochila pesada aos pés do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versos 9 a 20. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da passagem. Hebreus 6, a partir do verso 9. Está escrito o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre uma segurança inabalável. Bom, eu acho que todos vocês sabem que este texto é precedido pelo texto mais difícil desta carta, o texto talvez mais complicado de entendimento de todo o Novo Testamento, que é o capítulo 6, 4 a 8, a questão da apostasia. E ele disse no capítulo 6 que aqueles que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E a pergunta é: sobre quem o autor está falando? Que caíram e não podem ser recuperados? É de pessoas salvas? É de crentes lavados no sangue do Cordeiro? É de gente que estava com o nome no livro da vida, selado com o Espírito Santo, justificados pela fé, convertidos a Cristo? Eram ovelhas? Eram templo da habitação de Deus? Ou eram apenas pessoas
crentes nominais, que embora membros de uma igreja visível, não faziam parte da igreja invisível. Se vocês perceberem, a própria leitura do texto de hoje já responde esta pergunta. A apostasia não é de crente salvo, mas é de crente nominal. O contexto aqui é de judeus que vieram para o cristianismo e, em virtude da perseguição, estavam de volta para o judaísmo. Se estavam de volta para o judaísmo, depois de terem abraçado o cristianismo, é porque na verdade não eram verdadeiros convertidos, eram nominais, era apenas uma adesão e não uma conversão. E aqui no verso 9, notem vocês que existe uma conjunção adversativa, há um contraste. Quanto a vós outros, todavia. Então ele está contrastando os apóstatas com os verdadeiros crentes, mostrando para nós que não há possibilidade de o texto anterior estar ensinando a perda da salvação. Aqui ele está deixando claro que os verdadeiros crentes, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo, cujo nome está no livro da vida, no rol de membros da igreja do céu, da igreja invisível, esses não podem se perder jamais. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, eu gostaria de destacar no texto lido algumas verdades importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Primeiramente, a convicção inabalável, que está aí no verso de número 9. Isso é tão importante, irmãos, porque há muitos crentes salvos pela graça, que embora estejam seguros nas mãos do divino pastor, de quem ninguém pode arrancar-nos dos braços dele, vivem inseguros, vivem com medo de perder a salvação, de ir para o inferno, de resvalar os pés e dizer agora acabou, perdi a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, é dada por Deus, foi planejada por Deus, foi executada por Deus, é consumada por Deus, é garantida por Deus. A segurança da minha salvação não está no meu esforço. Quem persevera é Deus em nos salvar. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa segurança está nas mãos do próprio Deus, que planejou, executou e consumará a nossa salvação. É isso que o versículo 9 está nos mostrando, dizendo com toda a clareza que não há possibilidade de perda de salvação. A mesma verdade é posta lá no capítulo 10, porque lá também ele trata do mesmo assunto da apostasia. E ele vai contrastar de novo. Olha aí, versículo 38, na parte B, quando diz assim, 10:38, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Ele está falando de quem? De um crente, de um salvo, que vai retroceder? E a alma de Deus não se comprais nele? Olha a resposta no verso 39, nós, porém, olha a adversativa aí, olha o contraste aí, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então você vai ver apóstata. O que é um apóstata? É alguém que tornou-se membro da igreja, foi batizado. Pensa comigo em Judas Iscariotes, ele era um apóstolo. Pensa comigo em Demas, ele era um cooperador de Paulo. Pensa comigo em Simão, o mágico, lá em Atos 8.
Ele foi batizado. Então, o rol de membros da igreja militante, da igreja aqui da terra, não bate necessariamente com o rol de membros do livro da vida. Há pessoas que entram para a igreja, são batizadas, exercem cargo de liderança, pregam, como Judas Iscariotes, exercem uma posição de honra, mas nunca foram convertidas. Essas, num dado momento, vão retroceder. Quando você vê, deixa eu só confirmar isso novamente, se você puder abrir comigo, lá em Apocalipse capítulo 13, veja por gentileza. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está falando do anticristo. E adorá-la-ão, a besta, que surge do mar, o anticristo, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção na expressão todos. Todos os que se habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só existe um grupo, um segmento, que não vai adorar o anticristo quando ele surgir. Quem são esses? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, aqueles que foram salvos, eles jamais perecerão. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, jamais retrocederão. Aqueles que foram justificados pela fé, esses jamais apostatarão. Hebreus, como toda a Bíblia, não ensina de forma nenhuma a possibilidade de se perder a salvação. Ao contrário, é uma segurança e uma convicção inabalável. Vamos avante no capítulo 6, agora versículo 10, uma evidência eloquente. Olha aí, 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, aqui ele está demonstrando o seguinte: qual é a evidência de que alguém está salvo? Como é que você pode identificar uma pessoa salva? E ele está dando uma evidência aqui. Qual é a evidência que ele oferece para nós? Primeiro, o trabalho. Depois o amor. Primeiro o amor, depois o trabalho. Ou seja, quando você ama, você é nascido de Deus. Quem não ama nunca conheceu a Deus. Quem não ama está nas trevas. Quando você ama, qual é a evidência desse amor? Não é palavra, não filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Quando você ama, você trabalha, você serve. Isso é amor. Não é discurso, é ação. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nessa pandemia, tem pregado o Evangelho, tem falado do amor. Mas se eu falasse apenas de amor aqui, de forma teórica, lá na ponta as pessoas que estão passando necessidade poderiam não entender o meu discurso. Quando a igreja se propõe a levantar, e hoje já são mais de 60 mil cestas básicas, para distribuir para o Brasil e para o mundo, para outros lugares, isso é serviço, isso é ação. Quando a Bíblia diz, você pode ajudar o seu próximo, e você diz, vai em paz, Deus te abençoe, ou volta outro dia, tendo possibilidade de ajudá-lo agora, eu não posso dizer que eu amo, se eu não sirvo, se eu não estendo a mão, se eu não abro o coração, se eu não abro o bolso, se eu não abro a casa, porque o texto está dizendo que aqueles irmãos, eles fizeram um trabalho, porque amaram e evidenciaram esse amor para com Deus, através de quê? Do serviço aos santos. Como é que você prova que você ama a Deus? Quando você serve ao seu irmão. É quando você socorre o seu irmão.
Porque como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Agora, preste bem atenção nisso. O mesmo Deus que não se lembra dos seus pecados, se lembra dos seus atos de bondade. Quando você dá um copo de água a alguém que está com sede em nome de Jesus, você não fica sem galardão. Deus se lembra disso. Mas do seu pecado que Ele perdoou, Ele não se lembra mais. Ele joga para trás das suas costas, Ele lança na profundeza dos mares, Ele apaga como a névoa, Ele esquece do seu pecado, mas não se esquece quando você faz o bem, quando você serve ao seu irmão, quando você ajuda e socorre o seu irmão. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia fala de galardões. Quando você serve, quando você socorre, quando você abençoa, quando você estende a mão, quando você abre o bolso, quando você abre o coração, quando você abre a casa para servir aos santos, isso fica registrado nos anais dos céus, e Deus se lembra disso. Não é que você vai servir aos santos para ser salvo, não, a salvação é pela graça, mas ao servir o próximo, você evidencia que foi salvo pela graça. Socorrer o próximo, servir ao próximo, não é a causa da salvação, mas é a evidência da salvação. Pois bem, dito isto, vamos olhar um outro ponto agora, muito importante. Uma diligência necessária. Versículo 11, olha aí comigo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não basta você ter um arroubo de entusiasmo para ajudar o próximo num momento pontual e depois afrouxar as mãos, depois botar a vida no piloto automático e deixar a vida levando você. Não. Você precisa ter o quê? Continuidade, perseverança. Você precisa ter o quê? Diligência no que você está fazendo. É por isso que a Bíblia diz que você deve desenvolver a sua salvação. Está lá em Filipenses 2:12. Dá uma olhadinha rapidinho comigo aí, para entender, porque esse texto às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o significado dele. Filipenses 2:12, olha aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem gente que acha que Paulo está ensinando aqui que você vai construindo a sua salvação, que você vai montando a sua salvação, que você que vai construindo a sua salvação. Não é isso que ele está dizendo, não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que a salvação que você recebeu precisa ser cultivada. O que ele está dizendo é que, vamos ilustrar isso, é como se você tivesse recebido um terreno por herança. Você não comprou o terreno, você recebeu por herança. A salvação é uma dádiva de Deus. Agora você pode pegar esse terreno que você recebeu e cultivá-lo, plantar nele, colher dele, para que ele produza, para que ele frutifique, para que ele traga renda. Então o que o texto está querendo dizer é o seguinte: você recebeu a salvação é de graça, mas agora você pode pegar essa lavoura, esse terreno e cultivá-lo, desenvolvê-lo. Você pode, já que foi salvo pela graça, agora ser generoso, ser diligente nas boas obras, socorrer, servir. Essa é a ideia, essa é a ideia. Deixa eu pegar um outro texto para vocês entenderem o que está aqui. Olha em Gálatas 6:9, por favor.
Gálatas 6:9. Aqui tem um texto interessantíssimo. 6:9. Está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem às vezes cansa, sabia? Tem gente cansada na obra e cansada da obra. Porque nem sempre ao fazer o bem você recebe o retorno de quem recebeu o bem. Tem gente que você faz o bem para ele, ele vira as costas para você ainda. Você faz o bem para ele e ele não agradece o bem que você fez. E de repente você pode ficar frustrado e cansado. E Paulo exorta: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por que não? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que ainda que você não receba o devido reconhecimento de quem recebeu o bem que você fez, de Deus você vai receber recompensa. No devido tempo você vai ceifar, você vai colher. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do serviço que você presta aos santos. Olha que coisa maravilhosa. Quer ver outro exemplo bíblico? Lá em Mateus 24:13, nós somos informados, porque ele está falando de diligência nesse versículo, né? De diligência. Então, lá em Mateus 24:13, a ordem do Senhor Jesus é esta: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vamos entender de novo esse texto. Vamos entender de novo esse texto, porque será que Jesus está querendo dizer que você só pode ter certeza da sua salvação na horinha que você estiver partindo? Na horinha que você estiver morrendo? É isso que ele está dizendo? Não, não é isso. Não é isso. No momento em que você crê no Senhor Jesus, você já tem a certeza, a garantia. Quem crer em mim, João 6,47, tem a vida eterna. Quem disse isso? Jesus. Você acha que Jesus mentiria para você? Jamais. Então o que ele está dizendo? Se você crê, você tem o quê? A vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê. O verbo não está no futuro, terá. Está no presente indicativo. Quem crê, tem. Eu tenho essa Bíblia, eu não terei, eu tenho essa Bíblia. Está entendendo? Agora, qual é a evidência que eu tenho a vida eterna? Agora, já. É eu que persevero até o fim. Porque se eu não persevero até o fim, eu nunca tive. Eu nunca tive. Está claríssimo, irmãos, para vocês? Ok, então vamos prosseguir. Volta lá para Hebreus. Versículo 12 agora, 6:12. Vamos entender outra coisa importante aí. Hebreus 6:12. Veja comigo. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja bem que o autor aos Hebreus está tratando de diligência, e ele não quer que você seja indolente, corpo mole, entendeu? Relaxado, omisso, braço cruzado, que não põe em prática o que você conhece. Então, o que ele está dizendo aí? Você deve fazer o quê? Imitar. Imitar. Imitar quem? Imitar gente que anda com Deus. Você deve imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Em outras palavras, mirem bons exemplos. Siga gente que anda com Deus.
Observe aqueles que caminham com Deus, para você não ser indolente. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso no texto, porque no verso 10, preste atenção nisso, ele tratou do amor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, tá? Amor, cita amor aí. No verso 11, ele falou da esperança, para a plena certeza da esperança. Mas no verso 12 ele falou da fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé. Então note que amor, fé e esperança. Isso diz alguma coisa para você? Amor, fé e esperança são as 3 virtudes cardeais, que está lá em 1 Coríntios 13:13. Resta agora o amor, a fé e a esperança, esses 3, mas o maior desses é o amor. Então, quais são as marcas de um cristão maduro? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele sempre coloca essas 3 coisas juntas. Ele está dando graças pelo amor, está dando graças pela fé, está dando graças pela esperança. É isso que é um crente. Um crente ama. Um crente tem fé. Um crente tem esperança. Esse é o apanágio, essa é a marca, esse é a nossa identidade como cristãos. Pois bem, dito isto, agora nós vamos considerar juntos os versos 13 a 17, porque no 13 a 17, o autor vai mostrar para nós uma promessa segura. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque naquela época não tinha todos os aparatos que nós temos hoje do trabalho jurídico, né, dos cartórios, das garantias que se tem num contrato de compra e venda, né? Então, eu me lembro até bem recentemente, eu fui criado lá na roça, e eu me lembro que o meu pai, ao fazer um negócio, tinha o hábito de dar a mão. Quando 2 homens, ao fazer um negócio, davam a mão, está feito, essa era a expressão, está feito, está feito, está feito. Lembra de uma outra expressão? Um fio de contrato, basta um fio do bigode. Então naquela época, quando ia se firmar um acordo, um contrato, uma promessa, um compromisso, a pessoa fazia um juramento. Ao fazer um juramento, alguém maior do que ele cessava a contenda. Ou seja, não tem dúvida, está seguro, está certo, não dá para mudar mais, não volta atrás mais, não vira casaca mais, não desfaz mais o negócio, entendeu? O juramento cessava a contenda, cessava qualquer demanda, dúvida, incerteza. Agora, o autor está dizendo que Deus não tem ninguém maior que ele para jurar. Então Deus jura por si mesmo, para dar garantia das suas promessas. Agora veja vocês, amados irmãos, no texto, que, olha aí em que contexto, versículo 14 agora, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Agora vamos entender essa questão, que essa palavra foi dada para Abraão, né? Essa citação aqui do versículo 14, você percebe que ele está citando um texto do Velho Testamento. Que texto é esse que ele está citando? Se você for no rodapé da sua Bíblia, está citando Gênesis 22, 16 e 17. Em que contexto? Em que contexto? No contexto, quando Deus manda o Abraão ir a um monte que ele mostraria,
para oferecer Isaque em holocausto. Então vamos agora entender a história do Abraão. Deixa eu resumir para vocês. Abraão era chamado de Abrão. Morava em Ur dos Caldeus. Seu pai chamava Terá. Abraão teve 3 irmãos: Arã, Naor e ele. Certo? Ele teve 2 irmãos. Eram 3 filhos. Eles moravam em Ur dos Caldeus, capital da Caldeia, terra idólatra. A família dele era idólatra. Está lá em Josué, capítulo 24. E aí, eles se mudam aqui de Ur, do sul da Mesopotâmia, para Harã, no norte da Mesopotâmia. Naquela época, as famílias tinham casamentos consanguíneos. A Sara era meia ou meio, agora eu fiquei na dúvida no português. Quem é melhor de português me ajuda, se é meio ou meia irmã. Quem é bom de português me ajuda. Meio, meia. Vocês ficaram em dúvida agora, tem tanta opinião que eu não sei qual que é o certo. É meia irmã? Meia. Ok, então é meia, ficou certo agora. A Sara era meia irmã do Abraão. O pai da Sara era o Terá, outra mulher. Então, Abraão se casa com a meia irmã, Sara. Pois bem, aí, ele tem 75 anos quando Deus diz para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Te abençoarei, e através de ti abençoarei as famílias da terra, as nações do mundo. E Deus prometeu outras vezes que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e outra feita diz que a descendência dele seria como as areias da praia do mar. É claro que é um termo hiperbólico, né? Porque você sabe que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. É uma figura de linguagem. Pois bem, ele sai aos 75 anos. Com 86 anos, aliás, 85 anos, a Sara, que era estéril, achando que não ia ter mais jeito de ser mãe mesmo, porque já tinha cessado as regras, inclusive, diz para o Abraão o seguinte: olha, Abraão, não vai ter jeito não, então faz o seguinte, pega a minha serva, que era Agar, que veio lá do Egito, quando ele passou por lá, coabita com ela, e eu vou ser mãe por meio de Agar. O Abraão, em vez de confrontar a sua mulher, diz: não, minha filha, Deus me prometeu, Deus vai cumprir, vamos dar mãozinha para Deus, eu não preciso de mãozinha nossa não. Ele acabou cedendo ao desejo da sua mulher e coabitando com a serva egípcia. Nasce Ismael, né? Barriga de aluguel. Aí o que acontece? Quando Abraão tem 99 anos, quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu, tinha 86, me ajuda na matemática aí, quantos anos tem o Ismael agora? 13 anos, certo? 13 anos. Deus aparece para ele de novo. Abraão, vou mudar seu nome. Você não vai ser chamado de Abraão mais não. Você vai ser chamado de Abraão. Abraão é grande pai, mas Abraão é pai de grandes nações, de multidões. E aí, Deus aparece e diz o seguinte para ele: olha, a sua descendência vai ser por intermédio de Isaque. A Sara vai conceber. Ele riu, a Sara riu, um riso de incredulidade. E então, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90 anos, nasce o filho da promessa, o Isaque. Quantos anos tem o Ismael nesse tempo? 14 anos. 14 anos. Diz a Bíblia que quando o Isaque foi desmamado, e na cultura da época se desmamava no 3º ano, quantos anos tem o Ismael então? 17 anos. Na festa do desmame do Isaque, a Sara flagra o Ismael
caçoando, zombando, escarnecendo do Isaac. O que está por trás? O que está por trás é que ele e a mãe dele sabiam que Abraão era um homem muito rico, e Ismael seria o único herdeiro dessa riqueza toda, e mais, ele seria o protagonista de todas as promessas feitas por Deus a Abraão. Quando parece que está tudo certo, não tinha chance de mudar esse cenário, a Sara fica grávida. Um balde d'água fria no Ismael, um balde d'água fria na Agar. E agora, um rapaz de 17 anos zombando de um menino de 3. A Sara manda o Abraão despedir a escrava e o filho dela. E agora, o Isaac já grande, possivelmente aí para os seus 13, 14 anos, pelo menos com capacidade de levar nas costas um feixe de lenha. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, vai a um monte que eu te mostrarei, e oferece ali o teu filho Isaque, o teu único filho, a quem amas, em holocausto. Bom, esse texto parece uma loucura, porque Abraão saiu com 75 anos, esperou 25 anos o cumprimento da promessa, agora o menino já tem 13 para 14 anos, o Abraão já está com 113, 114 anos, e Deus pede para ele sacrificar o filho que prometeu, o herdeiro da promessa. Parece que Deus está contra Deus, que a razão está contra a fé. E nesse momento, irmãos, o Abraão, diz a Bíblia, que não pergunta, não questiona, não duvida, não adia, não protela, levanta de noite. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não falou com a Sara. Se falasse, eu acho que quem ia ser sacrificado era o Abraão. Levanta cedo, racha lenha, pega 2 servos, pega o cutelo, pega fogo, bota a lenha nos animais, parte para a viagem. Ninguém sabe de nada, só o coração dele. Eu fico imaginando o Isaac pulando de alegria, fazendo uma viagem com o pai. 3 dias, que legal. E eu fico imaginando as emoções do Abraão. E diz a Bíblia que no 3º dia, eles avistam um monte. Aliás, Abraão avistou o monte que Deus havia indicado. E Abraão disse para os 2 rapazes, 2 servos: fique aqui, fique aqui, fique aqui com o animal. Eu e o menino iremos lá. Tendo nós adorado, voltaremos. E Hebreus 11 explica isso dizendo que Abraão acreditava que Deus era poderoso para quê? Para poupar o menino? Não. Deus era poderoso para quê? Para ressuscitar o menino. Sabe o que significa isso? Na mente de Abraão, de fato, ele iria sacrificar o seu filho. Pense comigo nessa cena de novo. Abraão pega a lenha do animal, bota nas costas do Isaac, pega o fogo, pega a faca, o cutelo, começa a caminhar para o monte, só os 2, juntos. Quando lá pelas tantas, o Isaac pergunta para o pai assim: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a lenha está nas costas dele mesmo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino um nó na garganta do Abraão, mas a fé acendendo em sua alma, dizendo: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro. Eu não sei se vocês acham, mas o que vocês pensam comigo? Um homem de 114 anos e um menino de 16, 14, 15 anos. Quem deveria ter mais força? Talvez o menino, não? Porque Abraão não pegou o feixe de lenha nas costas. Quem pegou
feixe de lenha nas costas foi o menino, o rapaz. A Bíblia não relata isso, mas sabe qual a visão que eu tenho desse texto? Que é o texto mais eloquente sobre a cruz, sacrifício de Cristo. É que nesse momento, Abraão deve ter contado para Isaac, meu filho, contou a história para ele. Porque não faz sentido você entender que Abraão pegou o rapaz, amarrou o rapaz. Pensa comigo um menino que carrega um feixe de lenha, se vai deixar o pai dele amarrá-lo em cima de um monte de pedra, um fecho de lenha, ele ia sair correndo, ia denunciar o pai na próxima delegacia. Para entender a figura, eu penso que nesse momento, porque o pai e o filho, o pai entregou o seu filho por amor, e o filho voluntariamente foi para a cruz. O filho se entrega, e quando Abraão estende a mão, o anjo do Senhor bradou. O anjo do Senhor é uma teofania, não é um anjo, é o anjo. Bradou do céu: Abraão, não faças nenhum mal ao menino, agora eu sei que tu me temes. Ele olhou um cabrito, um cordeiro, sacrificou, e aí Deus refaz com ele a promessa. Jurou por si mesmo que o abençoaria, que o multiplicaria. Deus, não tendo ninguém superior a ele mesmo para jurar, jurou por si mesmo. O que a Bíblia destaca aqui, que você deve olhar para os heróis da fé, você deve olhar para quem caminhou na esperança, olha para Abraão. Você quer esperar? Olha para Abraão. Então eu queria que você fosse comigo para Romanos 4, porque lá Paulo interpreta melhor o que é essa esperança do Abraão. Vá lá comigo, por favor, para Romanos 4. Aqui tem uma expressão belíssima. Veja comigo a partir do verso 17, como está escrito. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, verso 18, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, o que o autor aos Hebreus está nos ensinando, voltando para Hebreus 6? Ele está nos ensinando a termos esperança nas promessas de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pois bem, queridos irmãos, o que ele está querendo dizer é que a esperança de fé não é nenhuma fantasia. A esperança de fé está ancorada na promessa de Deus, é no juramento de Deus. Agora, vamos para o versículo, por favor, olhe comigo, versículo 17, 6,17 de Hebreus. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são essas duas coisas imutáveis aí? Quais são essas duas coisas imutáveis? Para nos dar garantia da salvação. Quais são?
As duas coisas imutáveis que ele está dizendo aqui, primeiro, é a promessa de Deus. Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Segunda coisa imutável, que não pode mudar. Primeiro é a promessa, segundo é o juramento. É o juramento. Deus não só deu a promessa, Deus selou essa promessa com um juramento. Deus pega a própria cultura do povo, uma linguagem que o povo entendia. Quando alguém ia fazer um contrato, firmar um negócio, firmar um acordo, um compromisso, um pacto, se fazia juramento. Ao fazer juramento, a mão está dada, o fio do bigode está presente, compromisso está selado, não volta atrás. Então Deus deu a promessa, e a promessa já é imutável, mas Deus quer fortalecer ainda mais, dar mais garantia. Em outras palavras, Deus é o avalista da sua própria promessa. Deus está botando a sua assinatura no contrato, fazendo um juramento, dizendo: o que eu prometi é imutável, não muda. A segurança da sua salvação é inabalável. Então, eu quero terminar olhando com vocês o verso 18b até o 20, porque aqui há 3 ilustrações eloquentes para nos falar da nossa segurança da salvação em Cristo Jesus. Primeiro, olha o versículo 18, a parte B. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Já corremos para o refúgio. Essa palavra diz alguma coisa para você que lê a Bíblia há muitos anos? Lembra das cidades refúgios? Quando alguém cometia um crime de sangue, não dolosamente, e os vingadores de sangue corriam atrás dessa pessoa para matá-la, para se vingar, essa pessoa que tinha cometido o crime de sangue, não dolosamente, não intencionalmente, fazia o quê? Corria para a cidade refúgio. Ao chegar na cidade refúgio, o vingador de sangue não podia entrar. Mas essa cidade refúgio, irmãos, apenas era um exemplo, um tipo de quem é Cristo para você e para mim. O vingador de sangue, o assassino, está atrás de nós, no nosso encalço, querendo nos destruir, querendo nos matar. Mas no momento em que você correu para Cristo, Ele é a sua cidade refúgio. Quando você está em Cristo, o diabo não pode mais atingir você. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você está em Cristo, e Cristo é a sua cidade refúgio. Segunda figura, versículo 19, a parte A. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O que é uma âncora? É uma linguagem náutica, né? Da navegação, certo? Então, é uma coisa de ferro, pesada, que se lança. Por ser pesada, ela vai até o fundo do mar. E via de regra, ela se engasta lá, se prende lá às rochas, mantendo o navio o quê? Seguro e firme. Agora notem vocês, na navegação, a âncora é lançada para baixo. Na nossa salvação, a âncora é lançada para cima. Você tem uma âncora segura e firme, firmada lá em cima. A promessa de Deus, o juramento de Deus, que você que está em Cristo, está seguro, está firme. Sua salvação está o quê? Garantida. Terceira figura e última, o precursor divino. Olha comigo aí o versículo 19b e o 20.
segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra precursor, irmãos, no grego, a palavra prodomos, significa o batedor, a guarda avançada de um exército. Você já viu quando tem uma autoridade entrando numa cidade ou indo, passando por uma determinada rua ou bairro, que vão os carros batedores na frente? Essa palavra aqui. Essa palavra aqui. Jesus é a nossa guarda de elite, é o batedor que vai na frente desse exército que o segue. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho. E vai penetrando além do véu. E nós somos os seus seguidores. Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele nos dá garantia. E o texto está dizendo que Ele penetra além do véu, como o nosso sumo sacerdote para sempre, da ordem de quem? Melquisedeque. O sacerdócio levítico fechou, encerrou, cumpriu o seu ciclo, porque apontava para Cristo, o sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, sua salvação está segura, porque Jesus está lá em cima, como seu intercessor, como seu advogado, como seu sumo sacerdote. Oh, irmãos, que bênção é desfrutar desta segurança da salvação. Você e eu estamos nos braços daquele que governa o universo, que está sentado no trono, que intercede por nós, que voltará para nos buscar. A Ele toda a glória, honra e louvor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Năm ngoan nghe anh vỗ về, với tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây trôi. Tay đang chặt tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.